mais importantes que nós vamos ver no ano aí. Era Vargas, certo? Me diga aí no chat se vai aparecer a imagem na tela para vocês, ó. Apareceu? Responda no chat se está aparecendo, tá? Então, beleza. Vamos começar a aula, então, sobre Era Vargas. Quem quiser anotar aí, pegar uma canetinha, é um dos assuntos mais importantes do ano, hein? Nosso melhor presidente do Brasil que nós já tivemos. O Brasil mudou depois do governo dele, então, quem for o pessoal do terceiro colegial aí, que vai fazer o vestibular, agora viu que já foi aprovado, né? Vai ser final de janeiro, começo de fevereiro o Enem. Então, ó, Era Vargas é um assunto que cai toda vez no Enem. Então, quem quiser anotar aí, ó, é a hora para a gente começar, certo? Então, vamos lá. Era Vargas. A gente explicar a Era Vargas, tem que voltar um pouquinho no tempo e falar sobre a República Velha. Então, o primeiro assunto que eu falei ainda na sala de aula, antes da gente parar, devido à pandemia aí. A República Velha, que durou de 1889 até 1930, a República era chamada também de República do Café com Leite, porque os políticos de São Paulo e Minas Gerais, São Paulo, grande produtor de café, e Minas Gerais, grande produtor de leite, esses dois estados aí, eles revezavam-se no comando da República. Ora era um presidente que era paulista ou saía apoiado pelo estado de São Paulo, depois, na outra vez, era um presidente saído de Minas Gerais ou apoiado por Minas Gerais. Esse revezamento de presidentes que saíam de São Paulo e Minas Gerais durou quase todo o período da República Velha ou República do Café com Leite. E lembrando, por que eles brigavam tanto para eleger o presidente? Porque quando o presidente entrava para governar os 4 anos, ele só fazia obras para os estados do qual apoiaram ele. Então, se um paulista era a vez dele governar os 4 anos, os investimentos do governo federal eram só para o estado de São Paulo. Depois, os outros 4 anos era para o presidente de Minas Gerais, então, para os estados de Minas Gerais. Só São Paulo e Minas Gerais, então, que se desenvolviam graças a essa política do café com leite. Isso durou desde 1889 até 1930. Em 1930 começa a Era Vargas. Então, nós vamos ver a partir desse momento o que aconteceu que essa política do café com leite deixou de existir, por que os estados de São Paulo e Minas Gerais perderam a hegemonia de escolher os presidentes da República e por que o Vargas entrou, certo? Esse é o motivo da aula de hoje, então. Ó. Então, eleições de 1930. Então, haviam 2 candidatos para presidente do Brasil em 1930. O da esquerda era o candidato pelo estado de São Paulo, o paulista Júlio Prestes, pelo PRP, o Partido Republicano Paulista. O que aconteceu na eleição de 1930? A política do café com leite ela foi quebrada, porque o acordo que São Paulo tinha com Minas Gerais era que uma vez São Paulo indicava o candidato, e depois desses 4 anos era a vez de Minas Gerais. Havia esse revezamento entre indicações de São Paulo e Minas Gerais. Em 1922, quem indicou o candidato a presidente, que acabou eleito, foi Minas Gerais, quando indicou Arthur Bernardes. Arthur Bernardes, por Minas Gerais, governou de 1922 até 1926. Depois de 1926, foi a vez do estado de São Paulo que escolheu Washington Luiz. O Washington Luiz ele não era nascido no estado de São Paulo, ele era nascido no estado do Rio de Janeiro, ele era fluminense. Mas cresceu a vida toda dele em São Paulo, foi prefeito da capital, foi governador do estado de São Paulo e depois indicado por São Paulo para ser presidente da República. Isso em 1926. Chegando em 1930, de quem era a vez? Pela essa lógica óptica do café com leite. Era a vez de Minas Gerais indicar
nessa política do café com leite. Mas São Paulo resolveu chamar Minas Gerais e falar assim, ó, o último presidente era um presidente que não era nascido em São Paulo, ele nasceu no estado do Rio de Janeiro. Nós podemos indicar de novo, e da próxima vez nós deixamos para compensar vocês de Minas Gerais indicar 2 vezes seguido o candidato de vocês. Minas Gerais não concordou, porque era a vez de Minas Gerais indicar. Mineiros e paulistas acabaram brigando. Minas Gerais brigou com São Paulo, aí São Paulo indicou o seu candidato sozinho, Júlio Prestes, que já era governador do estado de São Paulo, e Minas Gerais brava com São Paulo, ficou de mágoa, ficou de mal com o estado de São Paulo, passou a apoiar o candidato da oposição, que era o gaúcho Getúlio Vargas. Então, aqui, ó, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraíba, apoiavam Getúlio Vargas. Na verdade, era o Brasil todo apoiando Getúlio Vargas e só o estado de São Paulo apoiando o Júlio Prestes, tá? Até aqui alguma dúvida, gente? É a eleição de 1930, podemos continuar? Então, ó, aqui eu dou o mapa do estado da Paraíba. Por que o mapa do estado da Paraíba? Porque o vice da chapa do Getúlio Vargas era o paraibano João Pessoa. João Pessoa foi convidado pelos paulistas para ser vice na chapa do Júlio Prestes. João Pessoa se negou a ser vice na chapa dos paulistas e aceitou ser vice na chapa do Getúlio Vargas, o candidato de oposição. Logo depois que houve a eleição, que o paulista ganhou a eleição, o João Pessoa foi assassinado na Paraíba. E os paraibanos falaram que foi o estado de São Paulo, os políticos paulistas, que mandaram matar o João Pessoa. João Pessoa acabou virando o nome da capital do estado da Paraíba, e por causa dessa morte aí, desse assassinato, eles colocaram na bandeira da Paraíba, que vocês estão vendo aí na imagem, ó, a palavra nego. Muita gente acha que é nego, não é nego, é nego, de negativa, de não, porque o João Pessoa se negou a ser vice-presidente na chapa do Júlio Prestes. Tá? Então, ele foi assassinado. Depois que passou todo o perigo da eleição, a polícia investigou o caso e viu que o caso não tinha nada a ver com política, não foi o Estado de São Paulo que mandou matar, né? Mas eles usaram o assassinato do João Pessoa na época para culpar os paulistas e preparar um golpe que acabaria levando Getúlio Vargas ao poder. Tá? Então, essa bandeira Paraíba, voltando a dizer, eles acrescentaram a palavra nego, não nego, nego, de negativa, de não, porque o João Pessoa não aceitou ser vice na chapa dos paulistas, logo depois ele foi assassinado, e os paraibanos acusaram os paulistas de ter matado o João Pessoa. A polícia descobriu 6 anos depois que o crime não tinha nada a ver com política, o João Pessoa teria se engraçado com uma mulher de outro paraibano que era casada, né? Mulher de um cara casado lá na Paraíba, e como o paraibano não resolve as coisas na peixeira, o paraibano que foi traído pelo João Pessoa matou o João Pessoa. Então era um crime passional, não tinha nada a ver com política, mas foi usado como política, e até hoje a bandeira da Paraíba carrega essa palavra nego aí, então, tá? Tá aqui de novo os 2 candidatos. À esquerda, a foto do paulista Júlio Prestes, que teve como vice Vital Soares, e à direita, Getúlio Vargas, e teve como vice o João Pessoa. A eleição foi em março de 1930. Foi em março, a eleição era em março naquela época. E Minas Gerais, que tinha acabado de brigar com São Paulo, alertou Getúlio Vargas, dizendo que São Paulo gostava de roubar votos na eleição. Minas Gerais também. Minas Gerais e São Paulo ganharam muitas eleições durante a República Velha, porque eles fraudavam a eleição. Até gente morta votava 1, 2, 3 vezes. Sabendo dessa prática que São Paulo e Minas Gerais também faziam, Minas também não era inocente, não. Eles eram amplamente culpados como São Paulo. Mas como Minas tinha brigado com São Paulo, eles foram alertar o Getúlio Vargas que São Paulo costumava fazer isso na eleição. Aí o que aconteceu? Getúlio Vargas começou também a fraudar a eleição do lado de cá. Foi tanto roubo de voto, tanta fraude nas eleições, que tive mais votos do que habitantes do Brasil naquela época. E quem roubou mais acabou vencendo a eleição.
E quem dos dois acabou vencendo a eleição? O da esquerda, o candidato de São Paulo, Júlio Prestes. Logo depois da contagem de votos, Getúlio Vargas disse que tinha sido roubo a eleição, que São Paulo tinha fraudado as eleições, né? Como se ele também não tivesse feito a mesma coisa, é que São Paulo foi mais competente, roubou mais. E aí o Getúlio Vargas, candidato derrotado, começou a articular com os outros estados do Brasil um golpe para impedir a posse do Júlio Prestes. Júlio Prestes foi eleito em março de 1930 e, segundo a Constituição de 1891, ele tomaria posse no dia 15 de novembro do mesmo ano, em 1930. De março até novembro, Getúlio Vargas andou pelo país para preparar um golpe e impedir a posse do Júlio Prestes, tá? O presidente que estava saindo era o Washington Luiz, esse que você está vendo na foto aí, ó. Esse presidente foi indicado pelo estado de São Paulo, mas não era nascido no estado de São Paulo. Foi por causa dele que São Paulo brigou com Minas Gerais, que São Paulo argumentou que ele não era de São Paulo, e por causa disso, os paulistas queriam um cara nascido no estado de São Paulo para ser candidato pela velha aliança política do café com leite. Então, esse era o presidente que nasceu no Rio de Janeiro, ó, no estado do Rio de Janeiro. Ele era de Macaé, no estado do Rio de Janeiro. Minas não gostou, foi para o lado do Getúlio Vargas, eles perderam a eleição, e o Washington Luiz, então, estava a poucos dias de entregar o cargo para o candidato de São Paulo, que venceu as eleições, Júlio Prestes. Só que, no dia 24 de outubro de 1930, o Getúlio Vargas, com o apoio dos tenentes do Exército Brasileiro e de todos os outros estados do Brasil, deu um golpe de Estado, né, e impediu a posse do candidato vitorioso Júlio Prestes, e foram com soldados até o Rio de Janeiro, prenderam o presidente Washington Luiz, que você vê na foto aí sentado no banco de trás de um carro. Ele foi preso no palácio lá do Catete, no Rio de Janeiro, a sede do governo republicano. O Rio de Janeiro era a capital do Brasil na época, em 1930. Foi colocado dentro de um carro, enviado de navio para os Estados Unidos, onde ficaria no exílio. E o Júlio Prestes também foi preso em São Paulo, e os dois foram expulsos do Brasil. Este golpe de Estado é outro golpe. Ficou conhecido na história do Brasil como Revolução de 1930. Olha que beleza, gente. Não foi a primeira vez que um golpe foi chamado de revolução. O golpe de 1930 é estudado na história, você vai consultar na internet, aí você consulta pelo nome de Revolução de 1930. Então, resumindo, Getúlio Vargas perdeu a eleição, acusou Júlio Prestes de ter ganho a eleição, ter roubado votos, juntou todos os outros estados do Brasil que estavam contra o estado de São Paulo, mais o apoio do Exército, deram o golpe e impediram a posse do candidato eleito. Entenderam? E aqui você vê na imagem a foto do golpe vitorioso, você vê integrantes do Exército Brasileiro aqui, ó, são soldados do Exército com as boinas aqui, no centro fumando um charutão, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas é esse político pequenininho aí, ele tinha uma estatura média para baixa, tá? Getúlio Vargas não era um cara grandão, ele era um cara de estatura mediana. Então você vê aqui ele na imagem fumando um charuto, celebrando o golpe vitorioso aí na escadaria do Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, onde a partir dessa foto ele assumiria o governo do Brasil. Tá? Getúlio Vargas, ele era um sujeito bravo, um sujeito autoritário, ele tinha complexo do tamanho dele e ele pedia para os fotógrafos que o acompanhavam para tirar foto sempre de baixo para cima, porque ele queria parecer maior na imagem. Então, vocês estão vendo na imagem aí, ele no alto de um degrau e o fotógrafo sempre mais para baixo, para dar a impressão que ele era um pouco mais alto. Né? Ele tinha um complexo do Napoleão, que também não era muito grande e também tinha problemas de admitir a estatura dele. Então, nessa imagem, você vê no centro da foto o Getúlio Vargas, o gaúcho Getúlio Vargas, cercado por integrantes do Exército Brasileiro que ajudaram ele a chegar ao poder. Então, pessoas tudo felizes na foto, né? Menos essa garotinha aqui à direita. A garotinha, como tá feliz na foto. No mínimo, a mãe dela falou assim, vai tirar foto lá com o presidente. A menina foi brava, né? Contra a vontade, tirou foto aí com o presidente Getúlio Vargas. Tá? Então, através de um golpe de Estado,
chamado de Revolução de 1930, o Getúlio Vargas assume o governo do Brasil. E ele vai governar o Brasil, gente, por 15 anos, tá? Na chamada Era Vargas. Então, a Era Vargas, nós vamos ver agora os 15 anos do governo do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele governou o Brasil por 2 oportunidades. Dessa primeira oportunidade de 1930, com esse golpe que ele chegou, e vai ficar no governo direto até 1945, após o fim da Segunda Guerra Mundial. Depois ele vai para o Rio Grande do Sul, que é o estado dele, e ele volta a ser candidato e ganha a eleição e volta a governar o Brasil em 1951. Juntando os 2 governos dele, ele governou o Brasil por 18 anos. Só o Dom Pedro II, o imperador Dom Pedro II, governou o Brasil mais tempo do que ele, tá? Mas nós vamos estudar a primeira parte do governo dele, que é chamada Era Vargas. E a Era Vargas é dividida em três fases. Então, na tela, quem quiser tirar foto, anotar aí, ó, na tela, as 3 fases do governo do Getúlio Vargas. Nós vamos ver na aula de hoje o governo provisório e o governo e a Revolução de 1932. Na aula de amanhã tem aula no mesmo horário, às 14 horas, vamos ver o governo constitucional e o governo ditatorial, mais conhecido como Estado Novo. Tá, gente? Então, quem está anotando, as 3 fases do governo da Era Vargas são essas aí, ó. O governo provisório, que durou de 1930 a 1934, o governo constitucional, que era para ter durado de 34 a 38, né? Mas aí, ao invés de acabar em 38, ele deu outro golpe e ficou como ditador até 1945. Então, são 3 fases do governo dele: provisório, constitucional e ditatorial, também conhecido como Estado Novo. Então, vamos começar pelo governo provisório, que durou de 1930 a 1934. Quais foram, ó, quem está anotando aí, ó, quais foram as primeiras medidas de Getúlio Vargas no governo? Lembrando que ele assumiu o governo em final de outubro de 1930, estava no auge da crise econômica. Lembra da crise econômica da aula passada que eu expliquei para vocês? A crise econômica de 1929, que começou nos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo todo. O Brasil também estava numa crise tremenda em 1930, porque os Estados Unidos deixaram de comprar o café produzido no Brasil. E o café gerava muito emprego numa época que o Brasil era rural. Antes do Vargas assumir, a maior parte dos empregos e as pessoas moravam na zona rural. Então, com a queda da venda do café, muita gente perdeu o emprego e passou a passar fome no Brasil também. O Brasil tinha um estoque enorme de café que tinha sido colhido, mas não tinha sido vendido, e os fazendeiros estavam falindo, e junto dos fazendeiros, as pessoas que trabalhavam com os fazendeiros iam à falência também. Então, Getúlio Vargas assume o governo com um problemão nas mãos. O que ele ia fazer com milhões de sacas de café que estavam estocadas no porto, nas fazendas, em depósitos do governo pelo estado de São Paulo, o estado do Paraná e também de Minas Gerais. O Getúlio Vargas decidiu, então, queimar o estoque de café. Por que ele fez isso? É aquela famosa lei da oferta e da procura. Quando você tem muito produto e não tem compradores para aquele produto, o preço daquele produto cai e leva as pessoas que vendem esse produto à falência. Então, para você fazer o preço do café subir de novo, você tinha que se livrar dos estoques de café. Então, qual foi a decisão do governo Vargas? Comprar o café dos fazendeiros. Né? Então, o interessante é que Getúlio Vargas brigou com o estado de São Paulo, que ele queria acabar com o poder que os cafeicultores de São Paulo e os fazendeiros de Minas Gerais tinham sobre o Brasil inteiro. Mas assim que ele assumiu, ele teve que resolver um problema que ajudou os fazendeiros de café do estado de São Paulo. E ele decidiu por comprar o estoque de café dos fazendeiros e queimar ou jogar no mar esse café para que, diminuindo os estoques, o preço do café voltasse a subir. Vocês estão vendo nas fotos aí, ó, queima do estoque de café. Então, você vê aqui embaixo, você vê a quantidade de fumaça que o café era queimado na fazenda. E até em trens, o café era jogado junto com a lenha. A minha avó falava para mim que antigamente os trens tinham um cheiro de café.
Por que tinha um cheiro de café? Porque durante quase um ano, os trens do estado de São Paulo, de Minas Gerais, junto com a lenha que era queimada, jogavam um pouco de café, por isso que quando passava o trem, sentia aquele cheirinho de café lá, café torrado. Ah, gente, então, ó, com o dinheiro dos impostos dos brasileiros, o Getúlio Vargas comprou o café dos ricos fazendeiros para não deixar quem trabalhava para esses fazendeiros morrerem de fome, tá? Junto a isso, para acabar com o poder dos fazendeiros, ele tirou todos os governadores dos estados que foram eleitos pelos seus cidadãos, tirou o governador de São Paulo, tirou o governador de Minas Gerais, tirou o governador do Rio Grande do Sul. A ideia do Getúlio Vargas era acabar com o poder das grandes oligarquias fazendeiras nos seus estados. E no lugar dos governadores, ele nomeou integrantes do Exército Brasileiro, do movimento tenentista que ajudou ele a chegar ao poder. Então, ele tirou o governador do estado de São Paulo eleito pelos paulistas, mesmo que a eleição fosse uma eleição fraudulenta, que era voto de cabresto, lembra do que eu expliquei para vocês? O coronelismo, o coronel obrigava as pessoas a votar no candidato dele. Ele tirou os governadores eleitos dessa forma e colocou integrantes do exército no lugar dele, que ele chamou de interventores. Então, os interventores eram pessoas do exército nomeadas pelo Getúlio Vargas para ocupar o lugar dos governadores de estado. Ele tinha prometido às pessoas que apoiaram ele o comando de alguns estados. E ao invés de dar o poder às pessoas que ele tinha prometido, ele colocou pessoas do exército para serem governadores. Ele fechou todo o poder legislativo no Brasil, fechou o Senado, fechou a Câmara dos Deputados, fechou as assembleias legislativas e as câmaras de vereadores e governava por decreto. Então, o governo provisório, ao invés de ser um governo que todo mundo achava, né, que ia ser um governo democrático, começou como um governo ditatorial. E muita gente que apoiou Getúlio Vargas em 1930, já em 1931, começou a não gostar desse tipo de governo, não. Então, até as pessoas que apoiaram ele em 1930, um ano depois, já começavam a ver o Getúlio Vargas de uma forma um pouco diferente. Nessa charge que vocês estão vendo aí, é a volta de um interventor, porque em muitos lugares do Brasil, o interventor nomeado era agredido pelas populações dos estados, né? Aqui você vê um interventor do Piauí que apanhou lá e voltou todo estropiado de volta para casa. E em muitos estados havia uma enorme revolta contra as pessoas nomeadas pelo Getúlio Vargas, contra os interventores. E um dos estados onde a revolta era maior era no estado de São Paulo. Então, o estado de São Paulo fazia uma luta contra o Getúlio Vargas, não concordava com os interventores nomeados por eles, e os antigos coronéis, cafeicultores, começaram a levantar o povo paulista contra o governo do Getúlio Vargas. Em 1932, o povo paulista, os partidos políticos se uniram e formaram uma frente única contra o governo do Getúlio Vargas. O Partido Republicano Paulista juntou com o maior rival dele, o Partido Democrático, fizeram uma frente contra o Getúlio Vargas, exigindo que o Getúlio Vargas deixasse os paulistas eleger o próprio governador, e os paulistas, além disso, queriam uma nova constituição para o país, queriam que o Getúlio Vargas deixasse de governar por decretos, reabrisse o Congresso Nacional, reabrisse as assembleias e permitisse que os governadores fossem eleitos por cada população do seu estado. Então, começou a se preparar no estado de São Paulo uma revolta, uma guerra contra o Getúlio Vargas. Assim que o ano de 1932 começaram os protestos, nas manifestações nas ruas, no estado de São Paulo, principalmente na capital paulista, contra o interventor e contra o governo de Getúlio Vargas. Uma grande manifestação aconteceu na Praça da Sé em 1932, no dia 25 de janeiro, no dia de aniversário da cidade. Mais de 100 mil pessoas foram à Praça da Sé com palavras de ordem gritar contra o governo do Getúlio Vargas. E o Getúlio Vargas, depois disso, ele trocou o interventor, nomeou outro interventor, um interventor que era civil, no lugar do interventor militar que ele tinha indicado antes, tá? E no dia 23 de maio de 1932, mesmo esse novo interventor não caiu nas graças do povo paulista. Novamente, uma multidão se dirigiu até a sede de um partido que apoiava o Getúlio Vargas em São Paulo,
e cercou o edifício, e lá de dentro desse edifício de apoiadores de Getúlio Vargas, as pessoas lá de dentro atiraram contra a multidão, e alguns jovens estudantes acabaram morrendo no dia 23 de maio de 1932. Tem uma avenida importante em São Paulo, quem conhece a capital paulista, tem uma avenida importante em São Paulo que liga o centro da cidade à zona sul da cidade. Chama-se Avenida 23 de Maio. Então, por que 23 de maio? Porque no dia 23 de maio de 32, houve uma grande manifestação em frente a um partido que apoiava Getúlio Vargas em São Paulo, em frente a uma sede de um partido, e integrantes desse partido, de pessoas que apoiavam Getúlio Vargas, atiraram contra os manifestantes e acabaram matando alguns estudantes. E os estudantes mortos, gente, acabaram virando o combustível para os paulistas declarar uma guerra contra o Getúlio Vargas. Então, as iniciais do sobrenome dos estudantes formaram um movimento que ficou conhecido como MMDC. Era Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Os 4 que morreram ali nessa manifestação que teve em frente a uns apoiadores do Getúlio Vargas em São Paulo: Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Teve um outro que morreu 3 meses depois, chamado Alvarenga. Hoje, o MMDC chama-se MMDCA. Posteriormente, foi colocada a letra A de um outro estudante que morreu 3 meses depois no hospital. Então, a morte dos estudantes apareceu em cartazes para convocar o povo paulista numa guerra para tirar o Getúlio Vargas do poder. Vocês estão vendo aqui cartazes aí, ó. Consulte a sua consciência. Movimento MMDC. Muitos jovens se alistaram para formar um exército paulista contra o Getúlio Vargas. E as mortes dos estudantes, né, o MMDC, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, acabou virando um incentivo do povo paulista para lutar contra o Getúlio Vargas. São Paulo começou a se preparar para uma guerra desde o dia 23 de maio, começou de 1932, a se preparar para uma guerra contra o Getúlio Vargas. Jovens se alistaram e pessoas, brincos, anéis, correntes de ouro para que o Estado de São Paulo comprasse armas do exterior para lutar contra o Getúlio Vargas. Uma campanha que ficou conhecida como Doe Ouro para o Bem de São Paulo. Muito ouro foi arrecadado, as pessoas davam aliança, correntes, pulseiras, brincos de ouro para que os políticos comprassem armas para que São Paulo lutasse contra o Getúlio Vargas. Pouco desse dinheiro foi usado para comprar armas, a maioria desse dinheiro acabou no bolso dos políticos da época, né? Como sempre o Brasil, você acha que você está fazendo uma coisa certa, e no fim os políticos que estão no comando acabam se dando bem e a maioria das pessoas acaba se dando mal. Bom, mas foi feita uma preparação para uma guerra. Aqui o Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, que deram origem ao movimento MMDC, que em 2004 mudou para MMDCA. Foi colocada a letra de mais um estudante que morreu, era o Alvarenga. Depois vocês vão ter um texto aí com o nome deles certinho, né? Quem são os estudantes. 3 deles morreram na hora lá. Um morreu dias depois no hospital e o Alvarenga acabou morrendo 3 meses depois no hospital também, tá? Em São Paulo, então, começa a guerra contra o Getúlio Vargas. A guerra começa no dia 9 de julho de 1932. 9 de julho é outra data importante que está espalhada por todo o estado de São Paulo. Nós temos aí nome de praça, nome de avenida. Em Bragança Paulista, nome de praça, nome de escola de samba, nome de padaria, tudo com o nome 9 de julho. Por quê? Porque no dia 9 de julho de 1932, começa a Guerra de São Paulo contra o Getúlio Vargas. Essa guerra ficou conhecida como Revolução Constitucionalista de 1932. Por quê? O motivo que o Estado de São Paulo falava da guerra era que lutava por uma nova Constituição para o país. E São Paulo teve a promessa de apoio de outros estados, como, por exemplo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Só que na hora da guerra começar, esses estados
deixaram de apoiar o Estado de São Paulo ficou sozinho contra as forças do Getúlio Vargas. Aí, sozinho, São Paulo foi cercado por tropas do Exército Brasileiro e São Paulo não conseguiu o objetivo de ir até o Rio de Janeiro e tirar o Getúlio Vargas de lá do poder, tá? Mas nesse mapa que vocês estão vendo aí, ó, são os lugares do estado de São Paulo onde teve mais combates, ó. Essa região aqui, essa linha azul é de onde os combates aconteceram, no sul de São Paulo com o Paraná, na fronteira aqui de São Paulo com Minas Gerais, Bragança Paulista teve uns tiroteios também, cidade de Campinas e a cidade de São Paulo foi bombardeada pelos aviões do Getúlio Vargas, e aqui na região do Vale do Paraíba foi onde morreram mais pessoas, na fronteira de São Paulo com Minas Gerais e Rio de Janeiro, aqui onde morreram mais pessoas, num túnel ferroviário que ligava a cidade de Cruzeiro, em São Paulo, a Santa Rita do Passa Quatro, em Minas Gerais, tinha um túnel. Esse túnel aqui foi defendido por São Paulo até o último dia da revolta, e muita gente morreu dentro desse túnel aqui para defender, impedir que os mineiros invadissem o estado de São Paulo. E o Porto de Santos, então, foi cercado pela Marinha Brasileira, impedindo que a arma que o São Paulo comprou do exterior chegasse para os paulistas. Tá? Olha a bandeira do estado de São Paulo aí, quem não conhece, essa bandeira oficial do estado de São Paulo, ela tem um mapa do Brasil aqui, ó, que durante a guerra, durante a Revolução Constitucionalista, eles tiraram o mapa do Brasil e substituíram pelo brasão do estado de São Paulo. Tá? Então, é a mesma bandeira, só que durante a Revolução, como era uma guerra de São Paulo contra o Brasil, não pegava bem se usar o mapa do Brasil na foto, na bandeira, eles usaram o brasão do estado de São Paulo, tá, gente? E aqui vocês vão ver agora várias fotos da Revolução Constitucionalista de 32. Pessoas que estavam tirando foto aí para ir para a guerra. Eles iam para a guerra através dos trens. Como a malha ferroviária no estado de São Paulo ligava a capital a muitas cidades do interior, os combatentes iam de trem. Vocês estão vendo aqui os combatentes, uma metralhadora, o mapa do estado aqui, a bandeira de São Paulo, logo antes de embarcar para os combates no interior do estado aí. Aqui na foto em Itapira, com muitos combatentes, e aqui fotos do conflito, ó. Soldados paulistas com aviões, ó, nas trincheiras pelo estado de São Paulo e nas fronteiras com Minas Gerais e o Rio Grande do Sul e o Paraná. São Paulo chegou a fazer um trem blindado, gente. Olha que trem bonito, ele foi blindado. Alunos de engenharia da Politécnica da USP, já existia a USP na época, elaboraram um trem blindado onde os comandantes viajavam da capital para o interior para levar ordens. Trem blindado, ó, alunos da Politécnica, a Faculdade de Engenharia da USP, projetaram esse trem blindado aí para ser usado durante a Revolução Constitucionalista. Olha a foto do trem blindado aí, ó. Você podia atirar no trem aí que a bala não entrava para dentro, não. Esse trem blindado aí, durante os meses que a guerra aconteceu, foi usado muitas vezes. E os alunos da Politécnica também, já que São Paulo não teve como receber armas do exterior, São Paulo teve que improvisar. Veículos foram transformados em blindados para ser usados durante os combates. Então, automóveis viraram veículos blindados e caminhões viraram tanques de guerra, tudo projetado por estudantes da Politécnica, a Faculdade de Engenharia da USP. Olha a foto daí de um veículo blindado e de um caminhão Chevrolet transformado num tanque de guerra. Ó. Então, os estudantes de engenharia, eles improvisavam, transformavam veículos comuns em blindados para ser usados nos campos de combate. Tá? Mais fotos do conflito aí, ó. Já no interior. Tá? Trincheiras paulistas, ó. Teve muita gente, teve bastante mortes até nesse conflito aí. Não tantas mortes como a gente imagina assim, mas como foram 3 meses e um pouquinho mais de combates, muita gente acabou morrendo nessa guerra aí. E aqui o famoso túnel ferroviário que eu falei para vocês, que fica até hoje no Vale do Paraíba, entre as cidades de Cruzeiro, em São Paulo, no Vale, e Santa Rita do Passa Quatro, em Minas Gerais. Para ir de uma cidade para outra, você atravessava um túnel, e São Paulo, para impedir que os mineiros invadissem São Paulo, tombou uma locomotiva dentro do túnel e ficaram lá em cima defendendo o estado para que os mineiros não invadissem o estado de São Paulo. Ali é onde teve as maiores mortes
da Revolução Constitucionalista de 1932. Isso aqui é o túnel, uma foto de 2010. Atualmente, em Santa Rita do Passa Quatro, o prefeito reativou o túnel turístico aos finais de semana. O túnel vai até a borda do túnel lá, ele para e as pessoas que quiserem entrar para tirar foto do lugar onde morreram dezenas de pessoas na Guerra de 32, quem tiver coragem de entrar ali, ó, dizem que almas de soldados que morreram gemem dentro do túnel. Então, você vê aí que as pessoas, os corajosos aí, quem quiser entrar nesse túnel escuro aí, para tirar foto, foi de novo em Santa Rita do Passa Quatro, foi aberto de novo o trem turístico. Agora, quando a gente sair da pandemia aí, podemos fazer uma excursão aí para ver esse trem, que vocês acham? De ver esse túnel aí. Quem tiver coragem de entrar e escutar as almas lá, tá? Então, é uma foto de 2010. Assim que for permitido, a gente pode fazer o passeio turístico no túnel da Mantiqueira, tá? Agora vocês vão ver os capacetes usados pelo São Paulo, um capacete de ferro que servia de capacete de prato de comida. Que coisa porca. O capacete do governo, dos soldados do Getúlio Vargas, né, do Exército Brasileiro, que era de couro. E aqui um pouco da falha dos soldados paulistas. Falta a calça, que era marrom. Você tinha assim, a jaqueta, o capacete, o cantil e a munição e o fuzil que era usado pelos paulistas durante esta revolta aí, conhecida como Revolução Constitucionalista de 32. E aqui uma foto para vocês. Todo ano, no dia 9 de julho, semana passada, teve de novo uma lembrança da Revolução de 32. Esse ano, especialmente, não teve feriado. E todos os anos é feriado no estado de São Paulo. Desde 1997, o dia 9 de julho é feriado no estado de São Paulo. A partir de 97, cada estado do Brasil pôde escolher uma data de acordo com a sua história para promover como um feriado. Então, cada estado do Brasil tem uma data como um feriado. São Paulo escolheu o 9 de julho, que é a data de início dessa revolução, que acabou em 1º de outubro de 1932, com a derrota de São Paulo, né? São Paulo, como foi cercado pelo Exército Brasileiro, chegou uma hora que acabou a munição, acabou a comida, e sem ter o que fazer, São Paulo teve que abandonar a luta. São Paulo perdeu essa guerra aí. Mas todos os anos, o governador do estado, o prefeito da capital, fazem uma parada militar no Parque do Ibirapuera, e se ainda tiver combatente vivo, em 2012 tinha esses 2 homens aí, agora deve ter morrido já. Mas familiares dos combatentes vão até lá, uma medalha é oferecida para as pessoas, os veteranos, que lutaram nessa Revolução de 32, tá? Lá no Parque do Ibirapuera tem um grande monumento que foi feito lá em homenagem às pessoas que morreram na Revolução de 32. Oficialmente foram 984 mortes, mas muita gente fala que foram mais de 2.000 pessoas que morreram. Oficialmente 984 mortes, mas morreu muitos mais. E num grande monumento chamado Obelisco do Ibirapuera estão enterrados os restos mortais de mais de 400 soldados paulistas durante a Revolução de 1932, tá? Então, quem nunca foi para São Paulo, digo que foi para lá passear no Parque do Ibirapuera, na entrada do parque tem um grande obelisco em mármore, 72 metros de altura, você chega, você vai ver de longe o obelisco, lá dentro da cripta tem os restos mortais dos combatentes de São Paulo que lutaram na Revolução de 1932, tá, gente? Com essa imagem, a gente termina a aula de hoje. Lembrando, né, que semana passada, para quem não ouviu, eu deixei um podcast lá sobre a Revolução Constitucionalista de 32. Quem tem acesso ao Spotify, é só clicar aí nesse link, que vai ouvir, são 12 minutos aí de um episódio, é o 3º episódio que eu gravo de podcast, é sobre a Revolução Constitucionalista de 1932. Dessa vez ficou um podcast legal, tá, gente? Com edição, ficou perfeitinho dessa vez, vale a pena vocês ouvir. Quem não ouviu ainda, quem tem acesso ao Spotify, é o link de cima. Quem não consegue acessar pelo Spotify, pode ver pela versão da internet, a versão gratuita, que é o link de baixo. É sobre a Revolução Constitucionalista de 32, que é comemorada todos os anos no dia 9 de julho, dia de feriado no estado de São Paulo. Foi semana passada, tá, gente? Então, encerrando por aqui, amanhã
no mesmo horário, 14 horas, é a segunda e última parte da matéria Era Vargas. Parte importante que eu vou explicar por que o Getúlio Vargas foi o melhor presidente que nós tivemos até hoje. Nós vamos ver na próxima aula amanhã, às 14 horas. Certo, gente? Então, convidando todo mundo a voltar amanhã aqui, e depois, quando eu explicar essa matéria amanhã, que eu vou colocar os últimos exercícios do segundo bimestre para vocês fazerem. Os alunos do nono e do terceiro fazerem. Então, eu tenho que assistir ainda a aula de amanhã, para depois fazer os exercícios, tá? Certo, minha gente? E aí, alguém tem alguma pergunta a fazer? Vou parar aqui a gravação, quem quiser falar, pronto, está interrompida a gravação.